E aí galera, tudo bem? Olha, hoje mais uma aula de Química, continuando o assunto de cinética. E aí eu tenho uma boa notícia para vocês. O assunto de cinética, ele vai se encerrar hoje com essa aula, tudo bem? Essa aula vai falar sobre a lei da velocidade da reação, chama lei da velocidade da reação. Ela também recebe outros nomes, como lei cinética, ou lei cinética das reações, lei da ação das massas ou lei de Gutenberg-Wage, nome de dois cientistas, Gutenberg-Wage, ok? O nome mais utilizado é esse daqui, ó, lei da velocidade ou lei cinética das reações, tá? Então, por exemplo, temos uma equação aqui genérica. Nós temos o reagente A, o reagente B e aqui o produto C e D, tá? Esses valores aqui em amarelo, né, essas letrinhas em amarelo, o Azinho, o Bzinho, o Czinho, o Dzinho, isso representa o número de mol, né, na equação, ou seja, o chamado coeficiente estequiométrico. Então, o coeficiente estequiométrico de A, de B, de C e de D, tá? É aquele balanceamento, aquele número da proporção. Aí nós temos aqui o que vai falar essa lei da velocidade, né? Ela vai descrever assim como que a reação ela acontece em termos de proporcionalidade. A equação é sempre descrita assim, é uma equação matemática que mostra velocidade é igual ao K. O K é uma constante de velocidade, ou seja, uma constante de proporcionalidade. Tudo isso foi verificado matematicamente e experimentalmente, aí chegou nessa equação matemática. Aqui, vezes a concentração do reagente A elevado a um determinado número, a um expoente, vezes, olha, a concentração de B elevada a um determinado expoente. Vamos chamar de X e de Y. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia para calcularmos a lei da velocidade ou a lei cinética é que nós vamos utilizar os reagentes. Não entra na lei da velocidade da reação os produtos, porque imagina só, uma reação ela é feita com os reagentes. Então, à medida que os reagentes vão reagindo, a reação vai acontecer, né? À medida que nós temos muitos reagentes, a concentração dos reagentes é alta, a velocidade também vai sendo alta, porque o número de colisões vai sendo maior. À medida que vai sendo consumido, a velocidade vai caindo. Então, a velocidade da reação ela é descrita única e exclusivamente pelos reagentes. Então, nós vamos pegar a concentração dos reagentes e escrever uma equação matemática que vai descrever como que funciona essa velocidade para cada reação, ok? Essa é uma constante muito importante, que é a constante de proporção para essa reação. Então vamos lá, numa legendinha aqui para a gente começar, né? V é a velocidade da reação, o K é a constante de velocidade, A e B no colchete significa concentração do reagente A, concentração do reagente B, e essa concentração ela está em mol por litro, é a concentração molar. X e Y que apareceram lá nos expoentes, eles são chamados ordem dos reagentes. Então a gente fala que X é a ordem do reagente A, Y é a ordem do reagente B. Então essa ordem são números, então pode ser ordem 0, ordem 1 ou primária, ordem 2 ou ordem quadrada, ordem 3 ou ordem cúbica. Então o expoente de cada reagente que vai aparecer lá na lei da velocidade, na lei cinética, é chamado de ordem do reagente, tá? Se nós somarmos essas ordens, ou seja, somarmos os expoentes, nós teremos a ordem da reação como um todo, ou também conhecido como ordem global. Então, a ordem da reação é o somatório das ordens dos reagentes. E aí, para finalizarmos aqui, X e Y são determinados experimentalmente. Você vai entender isso ao longo da aula, tá bom? Fique mais um pouco aqui, né? Aqui não, né? Na sua casa, fique em casa e a gente está aqui, né? Trabalhando muito aí para mandar uma aula muito boa para vocês. Fica comigo aí. Até mais. Nós vamos falar agora de uma reação
né, chamada elementar. A reação elementar é toda a reação que acontece em uma única etapa, beleza? A reação aconteceu em uma única etapa, isso é chamado reação elementar. Sabendo disso, né, nós teremos algo muito importante e revelador aqui, né? Ela vai ocorrer em uma única etapa e os expoentes da equação da velocidade são os próprios coeficientes estequiométricos da reação. Amorzinho, o que significa isso? Olha lá, vamos olhar aqui. Essa reação é a reação de produção de amônia, ou seja, o gás nitrogênio ele reage com o gás hidrogênio formando amônia, tudo bem? Então olha lá, na hora de fazer o balanceamento, 1 mol de N2, 3 mol de H2, 2 mol de NH3, esse é o balanceamento. Esses são os coeficientes estequiométricos da reação. Lembra lá no comecinho, Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho? Então é isso. Toda vez que a reação for elementar, ou seja, acontecer em uma única etapa, os expoentes lá da lei cinética da reação, lá da lei da velocidade da reação, os expoentes serão os próprios coeficientes estequiométricos. Por exemplo, lembra, velocidade está em função dos reagentes, não entra produto, porque são os reagentes que vão formar o produto. Então, a lei da velocidade é em função dos reagentes. Então, vai ficar o seguinte, V igual a K, concentração de N2, o coeficiente aqui é 1, ó, elevado à primeira, e aqui o coeficiente é 3, então elevado ao cubo. Então, temos aqui a ordem do reagente N2 é 1, ou ordem primária. A ordem do reagente H2 é cúbica, ou ordem terciária, tudo bem? E a ordem global da reação seria o somatório dessas ordens, ou seja, 1 mais 3 daria 4, né? De quarta ordem, ok? Beleza? Então é isso, galera. Reação elementar, os coeficientes são os próprios expoentes da reação. A gente volta. Só um aviso para vocês. É muito importante que você pegue toda essa aula, né, no momento que você achar mais adequado, e passar para o caderno. Eu sei que vocês estão fazendo isso e está muito legal, estou vendo o retorno de vocês, mas é muito importante para a fixação que você tenha um caderno organizado, né? Você pode assistir a videoaula e depois fazer o caderno, ir parando ponto a ponto. Ou você pode parar e fazendo do jeito que você achar melhor, assim, que você achar mais confortável. Beleza? Então vamos lá continuar aqui, olha. Nós vamos falar da reação agora não elementar. O que é a reação não elementar? A reação não elementar é contrária à reação elementar. A não elementar é uma reação que vai ocorrer em mais de uma etapa. Então ela vai ocorrer no mínimo com 2 etapas. E quando nós tínhamos etapas, lembra lá da cinética? Lembra? Quando tinha mais etapas, a gente chamava isso de mecanismo de reação, ok? Então, nós teremos aqui, olha só, no exemplo, olha, 2 etapas ocorrendo, tá? 2 etapas, primeira etapa, segunda etapa. Então, vamos lá. Informações importantes para essa reação não elementar. Os expoentes são determinados experimentalmente. Então, os expoentes, eles não são os coeficientes lá da reação, dos reagentes, tá? Não são. Aqui vai ser determinado experimentalmente. Segundo ponto importante, a etapa lenta, isso é muito importante. Pega lá uma caneta colorida, uma marca-texto, vem aqui, olha, e destaca aqui, olha. Isso aqui é fundamental. A etapa lenta, lá do mecanismo da reação, ou seja, do conjunto de reações, determina a velocidade da reação. Então é a etapa lenta que vai determinar. A soma das etapas leva à equação global, que você já sabe por conta de termoquímica, lembra? Equação global, você vai somar tudo, tá? Então vamos pegar aqui o exemplo, nosso exemplo, primeiro exemplo para essa reação não elementar. O gás hidrogênio reagindo com o monóxido de nitrogênio, formando o óxido de monóxido de dinitrogênio e água, tudo bem? Essa etapa primeira aqui é a etapa lenta. Então, o que ocorreu aqui primeiramente, olha, foi a primeira etapa, ó. Primeira etapa.
Depois nós temos uma segunda etapa. Então são duas etapas. A primeira etapa, ela é lenta. A segunda etapa, ela vai depender da primeira. Então, por exemplo, produzimos N2O e H2O. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o N2O que foi produzido e nós vamos reagir com H2 novamente. E vai produzir N2 e água, numa etapa rápida. Chegar na global, que é essa final aqui, ó, equação global, nós vamos cancelar quem está do lado direito com o lado esquerdo. Então, por exemplo, o N2O, ele é produto aqui, mas aqui ele é reagente, ou seja, aqui ele foi produzido e aqui ele foi consumido, beleza? Então, isso tem um nome, isso é chamado de intermediário da reação. Lembre-se, isso não é catalisador, porque o catalisador ele entra antes, ele entra lá na reação e sai regenerado, recuperado. Cuidado com isso, isso aqui, olha, é o intermediário. Ó, você produziu e depois você consumiu, tudo bem? O catalisador não, você não consome, ele é recuperado, regenerado. Então vamos lá. A etapa lenta é ela que vai determinar a velocidade da reação. Então, primeira etapa com segunda etapa, cancelei os intermediários e aí eu chego na global. Então H2 com H2, 2H2. Aí o que sobra aqui pra gente? Ó, sobrou 2NO, 2NO. Do outro lado, o que temos aqui? Cancelamento desse. Tem duas águas e sobra o N2. Então a equação global é essa daqui. Para determinarmos a lei cinética da reação, a lei da velocidade, nós temos que pegar a etapa lenta. Sempre a lenta. Você deve estar se perguntando agora, mas por que é a lenta? Então vejam. Imagina vocês aqui na sala de aula e nós temos aqui a seguinte regra. O professor ou a professora só podem sair da sala de aula quando o último aluno ou a última aluna terminar de copiar isso aqui. Então, vamos imaginar que um aluno ou uma aluna ficam 10 minutos a mais, 15 minutos a mais. Então, o professor ou a professora que estiver aqui só vai poder sair quando o último aluno ou a última aluna terminarem de copiar. Ou seja, vai ser a etapa mais lenta que vai determinar a minha saída, por exemplo. Então, sempre numa reação química, quando temos muitas etapas, vai ter uma etapa que vai ser lenta e as outras são rápidas. É essa etapa que determina a velocidade total da reação, a etapa lenta. Então, eu sempre vou pegar a etapa lenta. Pegando a etapa lenta, a gente vai ver, olha, é essa primeira etapa aqui. Nós teremos como reagentes H2 e NO, tá? E aí nós vamos pegar, olha, V igual a K, concentração dos reagentes. E quais são os reagentes? Os reagentes são esses aqui, olha, H2 e NO, são esses dois. Então eu pego V igual a K, concentração de H2 vezes concentração de NO, cada um elevado ao seu coeficiente. Então aqui, essa etapa lenta, ela acaba funcionando como se fosse uma reação elementar. Mas nós temos aqui uma reação que é não elementar, mas os coeficientes, eles são os próprios expoentes. Então, se eu olhar aqui, o coeficiente é 1 e aqui o coeficiente é 2, tá bom? Então, eu vou pegar esses coeficientes e jogar lá nos expoentes. É isso, galera. A gente volta com mais exemplos, beleza? A gente volta.